Hoje vamos dar uma passeada, falando de mais um dos heróis da Bíblia. Tem heróis em quadrinhos, né? Tem heróis no futebol, heróis artistas e os heróis anônimos, né? Mas a Bíblia também tem os seus heróis. E aqui nós estamos na igreja, e você que está aí na sua casa, trovão aí do Senhor, você vai aprender um pouco mais sobre esse herói de Deus. Nós vamos falar de Jacó, quando o ministro do louvor aqui falava, né, do que o Senhor fez por nós, através do Filho, né? Esses patriarcas vinham com a promessa desde o princípio, e você vai conferir comigo, no livro de Gênesis, né, algumas dessas passagens que atestam a verdade da palavra de Deus. Se nós fôssemos dar um título hoje para a mensagem, poderíamos dizer bênçãos de Deus. Não a bênção material, ela é importante, mas não é a única. Bênçãos de Deus para as nossas vidas, né? Gênesis 25, abra sua Bíblia no nome de Jesus. A partir do verso 19, vamos trazer uma explicação, né, para a introdução desse nosso personagem no dia de hoje. Gênesis 25, a partir do verso 19, diz a palavra de Deus: São estas as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque. Era Isaque de 40 anos, quando tomou por esposa Rebeca, filho de Betuel, o arameu de Padã-Arã, e irmã de Labão, o arameu. Isaque orou ao Senhor, porque sua mulher era estéril, e o Senhor lhe ouviu as orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. E os filhos lutavam no ventre dela, e então ela disse: Se é assim, por que eu vivo? Mas consultou ao Senhor, e o Senhor lhe respondeu: 2 nações há no teu ventre, 2 povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Cumpridos os dias para que desse à luz, eis que se achavam gêmeos no seu ventre. Saiu o primeiro, ruivo, todo revestido de pelo, por isso lhe chamaram Esaú. Depois nasceu o irmão, e segurava com a mão o calcanhar de Esaú, por isso lhe chamaram Jacó. Era Isaque de 60 anos, quando Rebeca lhes deu à luz. Glória a Deus, essa primeira parte da palavra, para nós conhecermos, né, de onde vem, né, o porquê, o caminho, a sequência, né? Então, aqui diz, como descendência, traz em Abraão, traz Isaque, o filho de Abraão, e agora os filhos de Isaque, né, Jacó e Esaú. O conflito já começa na barriga, no ventre da mãe, que eram gêmeos, né? Naquele tempo não tinha ultrassom, né, tal. Então, eu acho que, não sei se saberia quando tinha 1 ou 2, mas se havia um conflito, como relata a palavra de Deus, eles talvez, as pessoas experientes, as parteiras, não ela, porque era mãe de primeira viagem, elas saberiam dizer que haviam duas crianças, né, naquela gestação. E ela, no momento de desespero, ela fala: por que eu vivo se é desse jeito? Mas ainda assim, e serve de lição para nós hoje, numa hora de dificuldade, numa hora de dúvida, numa hora de desespero, consultemos ao Senhor. Busque o Senhor numa hora que você tiver necessidade. Ele vai te responder. Então ela consulta o Senhor, e no verso 23, o Senhor responde para ela. O desafio que eu fiz no começo do culto, para que você pedisse ao Senhor uma palavra, uma voz, um sonho, uma imagem, algo assim que pudesse refletir algo de Deus para a tua vida. É real, porque todas as pessoas que estão relatadas aqui na Bíblia, por algum momento da sua caminhada, eles buscavam a face do Senhor, e o Senhor ouvia, e o Senhor respondia. E diz, e explica já para a mãe o que haveria de ser, né? Os 2 filhos significariam 2 famílias que se dividiriam, e os conflitos
começaram já no ventre da mamãe, como nós lemos aqui na Bíblia Sagrada. A pronúncia em hebraico, só curiosidade, viu? Aqui não é teologia. Eu gosto de falar a palavra de Deus, mas tem os teólogos que interpretam, estudam e fazem muito bem as diferenciações da palavra de Deus. Mas em hebraico, o som da palavra calcanhar é o som também da expressão enganar. São palavras escritas de grafias diferentes, mas a pronúncia do som é a mesma. Por isso que Jacó, ao nascer, saiu Esaú primeiro, e quando sai Jacó, já sai segurando no pé do irmão, calcanhar. E dá o nome também, que haveria o significado para Jacó também, com essa parte do corpo. E a parte de enganar, nós vamos ver na sequência o porquê faz-se essa associação até hoje com esse nome no mundo. Então, Jacó, ele é o segundo, na verdade, a nascer, são gêmeos, mas ele é o segundo a nascer. A primogenitura, que era muito importante no povo de Deus, era de Esaú, o primeiro, né? Então, passada essa pequena explicação, vimos já que desde o ventre materno, ele já estava separado por Deus, mesmo não sendo o primogênito, mesmo não sendo o maior, o principal, o primeiro, Deus já havia separado, desde o ventre materno, Jacó, para ser o patriarca da sequência que vinha desde seu avô, Abraão. Porque eles saíram lá de Ur dos Caldeus, o que seria talvez a Babilônia, uma parte da Turquia de hoje, geograficamente falando. E quando ele saiu de lá, ele não sabia para onde ia, mas ele saiu porque obedeceu a Deus. E muitas das coisas que nós não conseguimos conquistar nas nossas vidas é por falta de obediência a Deus. Estava hoje conversando com o irmão sobre isso. Muitas pessoas, às vezes, vêm até na igreja, mas não se submetem a Deus. Vêm como algo social, vêm como algo até que tem necessidade de vir, mas eles não se entregam totalmente a Deus. A pessoa testemunhava até fato que tinha acontecido com ele sobre isso. Mas a base é a obediência, e com Abraão foi assim. E a sequência passou, por causa disso, de Abraão para Isaac. Porque a promessa de Deus, ela vai passando de um para outro, do irmão para a irmã, do marido para a esposa, do pai para o filho. A promessa não tarda, aliás, ela pode até tardar, mas ela não falha. Se você tem uma promessa, creia, ela vai chegar na hora certa, quando você estiver preparado. Mas veja o que é que está acontecendo com a tua vida, o que falta a você para que isso ainda não tenha acontecido na tua vida. E aqui, 2 capítulos após, em Gênesis 27, nós temos um versículo que já vai rebatendo um pouco em relação a essa disputa dos irmãos Jacó e Esaú. Em Gênesis 27, no verso 36, diz a palavra de Deus: disse então Esaú, não é com razão que ele se chama Jacó? Quer dizer, ele não é um enganador? Porque ele tomou a bênção do irmão dele. Ele fingiu seu irmão com a ajuda da mãe. Mas era a desobediência de Esaú que fez com que a mãe desse preferência a Jacó. Talvez até, como Deus havia falado para ela, ainda gestante, que o menor seria mais importante, seria o maior que o irmão mais velho. Mas ele fala, não é por isso que ele se chama Jacó, não é por isso que ele é um enganador. Jacó toma a bênção que seria de Esaú. Ele completa aqui nesse verso, por 2 vezes já me enganou, tirou-me o direito de primogenitura e agora usurpa a bênção que era minha. E disse ainda, meu pai, não reservas para mim bênção nenhuma. O direito da primogenitura está ali na Bíblia Sagrada, um pouco antes. Esaú vendeu por comida. Ele não deu importância àquilo que era algo especial na vida dele, por ele ter nascido primeiro. Ele chega com fome em casa e Jacó estava lá cozinhando. Devia ser algo muito especial, que ele topa trocar o que ele tinha de direito, e era um direito especial, o primogênito da família.
troca por um prato de lentilhas, até um ditado que tem no mundo, um prato de comida. Então, ele está acusando aqui o irmão com raiva por causa da bênção, sim. Jacó se disfarçou, porque nós vimos ali que um era peludo, né? E a mãe providencia pele de carneiro e põe sobre as roupas dele, para que quando o pai, já cego, Isaac já nessa altura do campeonato, ele já não via bem, já era um homem velho, ele não descobrisse que era o filho. Ainda pela voz falou, a voz é de Jacó, mas o pelo é de Esaú. Mais na frente ele pede um beijo para o filho, e quando o filho vai dar o beijo, as roupas, né, sente, né, o cheiro, né, da roupa. O beijo, na verdade, é para ele sentir se era a roupa de Esaú mesmo. E até isso a mãe providenciou. Mas a mãe poderia ter feito isso, pastor? Fez. Porque Esaú, desde o princípio, não deu valor às coisas de Deus na vida dele. Não foi obediente. Inclusive, casou com mulheres estrangeiras, o que era, vamos dizer assim, proibido, o que não deveria fazer. Por isso que a mãe arma essa situação. Jacó é abençoado pelo pai. E quando o pai abençoa, ninguém tira mais essa bênção. Você vê que é interessante isso nas nossas vidas, papais e mamães aqui. Quando vocês abençoam os filhos de vocês, essas bênçãos acompanham-nos pelos restos das suas vidas. Ele não mentiu, ele omitiu e ganhou a bênção que talvez não fosse sua, mas ele era obediente a Deus. E o irmão furioso ameaça matá-lo, diz o texto sagrado, nós vamos só passando aqui por cima. E a mãe sabe, ele pensa, olha, meu pai vai morrer agora, assim que passar o luto dele, eu mato meu irmão porque ele já me enganou 2 vezes. E a mãe chama o filho, Jacó, e fala, não, você vai embora daqui, até que se passe a ira, o ódio do teu irmão. E ele vai lá para a cidade da família dela, porque ela veio de lá também. Foi buscada por Abraão para casar com Isaac, porque eram, naquele tempo funcionava desse jeito. Ele vem, no capítulo 28, acompanha aí, para nós não perdermos o prumo da história, Jacó vai embora. E quando ele sai para fugir da presença e da ameaça do irmão dele, quando ele vai na direção lá de Padã Arã, onde vivia a família da mãe dele, ele tem um encontro com Deus. Por que Deus encontra com ele? Se ele era mentiroso, se ele era usurpador de bênção, se ele enganou, se o nome dele significava engano, mentira, por que Deus procurou Jacó nessa noite? Diz a palavra de Deus em 28, no mesmo livro de Gênesis, verso 20, fez também Jacó um voto dizendo, se tu fores comigo, né, se Deus for comigo, e me guardar nessa jornada que empreendo, e me der o pão que comer e a roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então tu, Senhor, serás o meu Deus. Ainda assim desconfiava que o Senhor era o Deus dele, mas ele faz um voto. Voto seria algo como promessa. A Bíblia diz que é melhor não votar do que votar e não cumprir, porque a pessoa se tornaria tolo, né, na expressão da palavra de Deus. E o verso 22 diz assim, e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederes, certamente eu vou te dar o dízimo. Ele saía numa situação de fuga, ele saía de uma situação de medo, ia com as mãos abanando, ele não tinha nada, mas ele tinha esperança em Deus. Tanto que ele faz um voto. Essa pedra que ele começa a erigir, essa coluna, ali um pouco antes, se você ver, foi a pedra que ele usou de travesseiro. Quer dizer, nem os utensílios, né, para dormir numa viagem, ele carregava com ele. Com medo, né, de ser alcançado pelo irmão, de ser morto pelo irmão. E ele faz essa promessa com Deus. Por quê? Porque ele cria que Deus ia ser fiel. Ele sabia que Deus tinha algo com ele. Ele sabia que Deus tinha reservado algo para a vida dele desde o ventre da mãe. A mãe, a Bíblia não diz, a mãe deve ter falado isso para ele. Desde o princípio, meu filho, Deus me falou que tu ia ser maior que o teu irmão. E a decepção do irmão, né, em casar com as estrangeiras,
e não ser um filho obediente. A Bíblia não entra nesses detalhes, e é besteira se a gente for procurar isso. Determinou que a bênção fosse para Jacó, ao invés de Esaú. O patriarca seguia sendo da mesma família. A promessa que foi dada a Abraão foi dada a Isaac. A promessa que foi dada a Isaac foi dada a Jacó. Então, a promessa que foi dada para algum irmão ou alguma irmã em Cristo tua, meu querido e minha querida, ela serve para você também. Toma posse. Não tenho como entender. Toma posse. Essa promessa é minha. Eu quero para mim, Senhor. Me mostra o que eu preciso fazer para tê-la. Me dá atenção, Senhor Deus. Mostra o caminho, como eu serei mais obediente. Eu não tenho condições de fazer. Eu sou assim, eu dependo disso, eu tenho essa prisão. Eu não consigo me libertar desse mal. Isso tem me aprisionado a vida toda. Me liberta, Senhor Deus. Me dá um caminho novo, me dá um tempo novo na minha vida. Limpa, tira de mim aquilo que não te agrada. Você tem que ir a Deus, você tem que se derramar diante dEle. Você tem que buscar a presença dEle. Você tem que caminhar com Ele. Na mesmice de sempre, nós não encontramos o Senhor. De frente de uma televisão, numa mesa de um bar, nós não encontramos ao Senhor. Pode assistir televisão, pode ir onde você quiser. Tudo você pode fazer, mas nem tudo às vezes é lícito fazer. Mas não busque a Deus em locais onde Ele não vai te encontrar. Jacó faz esse voto com Deus, faz essa promessa com Deus. E vai-se embora ele para lá. E encontra com o tio dele, não. Labão era irmão da mãe dele, o que aqui é tio, né? E o tio dele fala, não é porque você é sangue do meu sangue, osso do meu osso, que tu vai trabalhar de graça. Vou te pagar. Às vezes a gente trabalha sem receber, né? A gente não trabalha sem receber, às vezes? Mas ele falou, não, eu vou te pagar. Por quê? Porque Labão, Deus já tinha mostrado para ele que através de Jacó ele ia ser abençoado. E a história da Bíblia fala isso. E qual é o teu salário? Tua filha. Ah, se aquele menino pediu a minha filha, viu, irmã, de salário, vai ficar sem ela. Mas ele se apaixonou por ela. Ele se apaixonou. E ele quer a tua filha, Raquel. Ele já tinha encontrado com ela, ela era pastora de ovelhas, ele já tinha ajudado a dar a água, né, ao rebanho, já tinha feito, né, o meio de campo, né, como a gente fala no Brasil. Já tinha se engraçado e se apaixonou. E trabalhou 7 anos. 7 anos para poder casar com ela. Ah, Jacó, se tu fez alguma coisa errada, tu vai pagar um dia. A Bíblia não fala isso, mas Esaú pode ter pensado isso dele, com a raiva que estava até a ponto de querer matá-lo. E quando chega o tempo dele receber a moça que ele amava, não sei como é que funcionava aquele tempo, né? Mas quando ela acorda no dia seguinte, não era Raquel, era a irmã, era Lia. Ele toma um susto, não sei como é que isso acontece, né? Mas ele toma um susto e vai lá reclamar do pai. Mas eu trabalhei 7 anos por essa daqui, e tu me dá essa, tipo assim, né? A Bíblia diz que ela tinha os olhos baços, né? Não sei se em Portugal essa expressão baço é meio... Hein? Vesgo, né? No Brasil a gente brinca assim com as pessoas que é instalação trocada, mas é normal, a pessoa vê bem, mas só que tem alguma coisa, né? A Bíblia diz que... E ela era mais velha. Mas aí Jacó não teve jeito. Era o pagamento de trabalho. 7 anos. E ainda recebe a mulher errada. Só Deus na causa mesmo, né? E agora? Agora eu trabalho mais 7 anos, mas eu quero essa mesma aqui que você não me deu. 7 anos mais ele trabalhou. Vai contando aí, 14, hein? E a Bíblia diz, o que é paixão, o que é amor, né? Casais que se passaram como uma semana. Está vendo? E depois de 7 anos,
ele recebe a mulher que ele amava. Mas como tem algumas coisas que nós não compreendemos agora e é besteira ir atrás, ela também não podia ter filhos. E a outra, a que ele não deu muita importância, teve 6 homens. Teve mais uma, Diná, se eu não me engano, né? Mais uma. E naquele tempo, você casava e a moça levava a secretária, vamos dizer assim, né? Lembra de Agar, né? Aquela egípcia, né? Que era de Sarai, depois Sara. E tinha mais 2 concubinas por causa das 2 irmãs que ele casou. E começou a ter filho aqui e ali. Né? Até que Deus abre a madre. Porque quando Deus tem um plano, Ele leva esse plano a ser concluído na sua vida. Depois de nascer filhos para todo que é lado, de Lia e das 2 concubinas, Deus dá um filho a Raquel. Como a mãe do seu marido era estéril, casa-se quando Isaac tinha 40 filhos. Quando o menino nasce, Isaac já tinha 60. Esperou 20 anos para ter os gêmeos. Aquela mulher espera também um longo tempo para ter um filho. Às vezes assim as coisas funcionam. Eu estou me lembrando agora que quando eu fui pregar no ano passado ali em Stratford Bishop, alguma mensagem que eu dei, não me lembro agora qual, mas um casal falou, olha, essa palavra foi para mim, porque nós estamos tentando ter um filho há muito tempo e não conseguimos. Não sei se tiveram, eu acho que talvez já soubesse, mas Deus faz do jeito que Ele quer. Às vezes dá na hora, às vezes a bênção é momentânea, estalou o dedo, está ali, piscou o olho, já chegou. Mas às vezes Ele prepara o caminho da gente para receber aquilo. Às vezes nós não estamos preparados para receber o que Deus tem para nos dar. Às vezes nós não somos obedientes, nós não sabemos esperar em Deus. Ficar quieto é muito difícil. E por causa disso, às vezes, nós não conquistamos aquilo. Mas Ele faz um voto antes de ir para aquele lugar. Ele fala que de tudo que Ele ganhasse, Ele daria o dízimo. Imagina quando as pessoas ricas dão o dízimo, né? Quão boas as igrejas têm as suas estruturas, quando não há desvios de conduta e de utilização daqueles meios, que infelizmente nós sabemos que existe. Mas o interessante nessa palavra de Deus, assim como nós lemos no começo, para a oferta e o dízimo, tanto Abraão, ainda Abraão naquela época, como Jacó, todas essas palavras em relação ao dízimo acontecem centenas de anos, séculos antes da instituição da lei em Israel. Porque tem muita gente que não dá o dízimo, dizendo que o dízimo era coisa da lei. Mas Abraão mesmo foi quase 600 anos antes da lei. Jacó um pouquinho menos, uns 500 anos antes da lei. E já dizimavam ao Senhor. Só um adendo. Mas a bênção de Deus, que foi para Jacó, foi para todos nós, porque depois daqueles 14 anos, 2 mulheres, 2 concubinas, 11 filhos, que o 12º já foi quando ela morre, a Raquel lá, quando ela tem o parto de Benjamim, já na terra prometida por Deus, a promessa cumprida. Jacó ainda trabalha mais 7 anos para Labão. Aqui aparece uma situação na Bíblia, não sei se vocês conhecem a história, do gado dele, né, das ovelhas listradas, salpicadas, tal. É um fato mal explicado, mas o Senhor vem em sonhos mesmo mais na frente. A pessoa que se atém àquilo dali, acha que foi uma trapaça de Jacó. Jacó era trapaceiro, então ele trapaceou Labão também com os rebanhos, mas não. Um homem que recebe a bênção de Deus, ele não precisa trapacear ninguém. Deus lá na frente em sonhos fala. Abre os olhos e veja que os que estão cobrindo as fêmeas, eles são como você estipulou com seu patrão. E Labão usa de uma astúcia, antes manda 3 dias os filhos dele levar os rebanhos bons para fora do alcance de Jacó, para que não cruzassem e dali não saíssem as ovelhas dele como pagamento pelo trabalho.
recebeu mulheres e animais como pagamento de trabalho. Mas a Bíblia diz que ele é abençoado pelo Senhor. E a bênção que Jacó recebe, qualquer um de nós pode receber. Após 20 anos, 20 e poucos anos, Deus fala com ele: chega, teu tempo aqui passou. Volta para a tua terra. Primeira coisa que ele pensa, o que é? E o meu irmão? Ele queria me matar? Eu vou voltar para lá, se eu estou bem de vida aqui, cheio de mulher, cheio de filhos, cheio de ovelha, rico. Mas quando a gente obedece a Deus, nós fazemos tudo o que Ele manda nós fazermos. E se você não tem feito isso, por alguma razão, não importa qual, eu quero te dizer que isso pode estar travando a tua vida. Isso pode estar demorando a fazer algo bom acontecer contigo, com a tua família, no teu trabalho. Creia na promessa do Senhor e obedeça à voz do Senhor. E as coisas vão bem. Sem dificuldade, pastor? Não. As dificuldades existem e vão existir, mas elas irão bem. Em Gênesis 32, vamos já passeando para o final da mensagem, nós vemos o porquê de um homem comum como Jacó, um homem que tinha seus conflitos, um homem que tinha suas dificuldades, um homem que até os atos deles eram duvidosos, né? À frente do mundo em que vivia, das pessoas que o cercavam, o irmão, o tio. No próprio boletim de hoje, está aí esse texto, ó, é sobre ele. Diz assim: peço, pois, recebe o meu presente, que eu te trouxe, porque Deus tem sido generoso para comigo, e eu tenho fartura. Jacó fala com Esaú, está falando face a face com ele. O medo era tanto ainda que ele divide os presentes, sabe? Ele devia conhecer o irmão, então ele manda um pouco de gado, dá um espaço, manda um pouco de ovelha, dá um espaço, manda um pouco de outros animais, tudo presente para o irmão. E ele já sabia que o irmão estava vindo na direção dele com 400 homens. Devia estar se pelando de medo. Mas ele usa da inteligência que Deus lhe deu e usa da bênção. Eu fui abençoada por Deus, por que eu não abençoo o meu irmão? Por que eu não abençoo a casa de Deus? Por que eu não ajudo o missionário? Por que eu não ajudo uma instituição? Se você foi abençoado, por que você não está fazendo isso? E ele fez. Ele manda lotes de presentes de animais para o irmão, porque ele pensa, de pouquinho em pouquinho, ele vai vendo assim e a raiva dele vai diminuindo, e não é assim? O bebê berrou aqui agora há pouco, antes do culto, né? Porque estava com fome. Se é um da gente, corre ali, pega um biscoitinho escondido e come. Não é, pastor? É. Mas o bebê não sabe pedir, ele vai berrar porque ele quer comer. Mas aí ele foi e mamou e parou de chorar. O irmão vinha ao encontro dele. A Bíblia não diz se ele vinha para matar. Mas vinha ao encontro dele. E à medida que ia... O que isso significa? E os mensageiros, que ele não ia, que ele não era bobo, né? Mandaram era mensageiro na frente, né? Olha, isso aqui é o teu servo, Jacó, que manda para ti, para que ele ache mercê nos teus olhos, para que você se agrade dele. É o teu irmão que muito te ama, é o teu irmão que te quer bem, é teu irmão que quer o teu perdão, é teu irmão que precisa se reconciliar contigo, não importa. Ele fez a parte dele. Ele foi abençoado por Deus. Ele estava abençoando o irmão dele. Na Bíblia Sagrada fala que o próprio irmão fala, não preciso, já tenho muito. Eu não preciso nada teu. Esaú também foi abençoado. Mas ele fala, não, eu quero dar para você. É um desejo que está no meu coração. Eu sou livre para dar para você. Caso de casal, homens e mulheres, viu? Acordo entre o marido e a esposa. Ninguém dá nada escondido, viu? Para não dar problema depois no relacionamento. E aí no capítulo 32, no verso 26, o homem de conflitos, o homem de dificuldades, o homem que as suas ações eram até duvidosas, diz a palavra de Deus
Não sei se eu estou vendo aqui no capítulo certo. Ele volta, perdão, Jacó, quando ele volta para a terra dele, ele passa pelo mesmo local onde ele tinha feito o voto com Deus, onde estava o altar que ele tinha levantado para o Senhor. Ele volta ali para confirmar a aliança que ele tinha feito. A promessa está sendo cumprida. Tu me abençoaste, Senhor, e eu estou voltando para a minha terra. Eis-me aqui diante de ti. E ele diz, a Bíblia diz que ele luta, né, com Deus, e aqui nós vamos ver esse texto agora aí, 32, a partir do verso 26, o texto é maior. Disse este, deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Jacó, porém, não te deixarei ir, se não me abençoares. A Bíblia diz que ele estava lutando com um anjo, mas a palavra de Deus, a interpretação diz que era com o próprio Deus. Pastor, que é isso? Nós lutarmos com Deus? Sim. Luta com Deus, meu irmão. Ele sabe o que é lutar. Coloca diante dele as tuas dificuldades. Eu quero, eu preciso. Ele é teu pai, ele te criou, ele deu o filho. Ele sabe. Coloca diante de Deus. E a Bíblia diz que ele lutou e que já ia amanhecer o dia e o Senhor não ia ficar ali. Mas ele falou, não te deixarei ir, no verso 26, se não me abençoares. E perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele queria ouvir. O Senhor já sabe. É como se eu fosse perguntar a qualquer um de vocês o nome. No começo de eu estava aqui na igreja, eu tinha dificuldade mesmo, trocava até o nome. Mas hoje eu posso falar o nome de cada um de vocês aqui. Mas eu pergunto, como é teu nome? Me diz, eu quero ouvir tua voz. E ele responde, Jacó. Por mais que aquele nome incomodasse, por mais que aquele nome significasse engano, mentira, ele fala, me chamo Jacó. Esse é o nome que tem. Sou eu mesmo. E diz o verso 28, então diz o Senhor, já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutastes com Deus e com os homens e prevalecestes. O prevalecer aqui é da luta humana, porque a luta com Deus é espiritual, lutaste com Deus espiritual. Não vai, você vai ficar aqui até me abençoar, eu quero essa bênção, eu preciso dessa bênção na minha vida. Mas ele já tinha lutado com os homens e tinha prevalecido, porque Deus era com ele. Ele não tinha o poderio do tio dele, não tinha a fortuna do tio dele, mas ele foi enriquecido pela bênção de Deus, porque ele fez um voto a Deus, ele fez uma promessa a Deus. Ele falou que serviria ao Senhor e reconheceria Ele como o Senhor da sua vida. Ele tinha um propósito desde o início, e está relatado no livro, não dá para você resumir em 40 minutos, esses capítulos todos em relação a Jacó, mas ele tinha um propósito desde o início da vida dele, e ele buscou esse propósito. Eu quero dizer para você, meu querido e minha querida, não desanime com a demora, não desanime com a dificuldade. Não ache que Deus se esqueceu de você. Deus está lá sempre no mesmo lugar. E a hora certa vai chegar. Ele tinha certeza que um dia ele ia ser usado por Deus. Ele volta, como já foi dito, pelo aquele mesmo lugar onde ele tinha tido aquele encontro com Deus, quando saiu sem nada. Agora ele volta com tudo e passa ali novamente diante do Senhor. Muitas vezes, quando nós não temos quase nada, ou só um pouquinho mais, nós viramos as costas para as pessoas. Nós nos esquecemos de ajudar. Tanto amor do Pai, que ele muda até o nome de Jacó. E o nome que dá? Agora ele pode dizer, meu nome é Israel. Eu me chamo Israel. Meu nome é o nome do povo de Deus. Meu nome é o nome da bênção de Deus. Assim eu me chamo agora, porque Deus é comigo, porque Deus me abençoa, porque eu obedeço a Deus, porque eu participo da obra de Deus.
Nós não precisamos mudar o nosso nome. Você não precisa mudar o teu nome para ser melhor do que você é. Nós não precisamos trocar a filiação nossa. Você pode continuar sendo quem você é. Nós só precisamos mudar de atitude. A atitude. Que o Senhor tenha respondido o que você inquiriu no começo do culto de hoje na sua vida. Fecha teus olhos, Deus e Pai. Nós estamos aqui, Pai, falando dos teus heróis, Pai. E esse é mais um exemplo daquilo que nós podemos alcançar na nossa caminhada, apenas com a obediência. Às vezes nós queremos fazer tanta coisa a mais, Senhor Deus, mas nos esquecemos de obedecer. Nos esquecemos de entregar na Tua mão. Às vezes nós carregamos fardos que não devemos carregar, Senhor Deus. Às vezes aquele jugo é tão pesado nos nossos ombros, Senhor Deus, não entendemos por quê, mas é só porque não deveríamos carregá-lo. Nós nos esquecemos de entregar. Às vezes nós perdoamos, mas não esquecemos da dor daquilo que perdoamos, Senhor Deus. Às vezes nós trancamos num cofre, Senhor Deus, a ira, a falta de amor, o rancor, a falta de perdão por um irmão, por uma irmã, por um parente, pelo marido, pela esposa. Trancamos num cofre, mas retemos a chave. Nós não jogamos a chave fora no oceano da vida. Ô Senhor, capacita-nos para obedecermos, Senhor Deus, como Jacó, como Abraão, como Isaac. Que até as coisas que a medicina, Pai, não podia fazer, Tu fizestes por essa obediência. Até aquelas mulheres que não podiam ter filhos, Pai, Tu agraciastes com a maternidade. É fruto de obediência, Senhor Deus, e nós queremos aprender a ser obedientes a Ti. Muda mesmo a nossa sorte, Senhor Deus. Que não precisemos fazer votos nem promessas, mas se ainda assim isso passa no nosso coração, que coloquemos diante de Ti. Mas ensina-nos a obedecer, e ensina-nos a esperar no lugar certo, e ensina-nos a não nos precipitarmos, Pai, nas nossas escolhas pessoais, financeiras, sentimentais. Ensina, Senhor Deus. Ensina, porque nós precisamos, Pai, estar cada vez mais bem preparados nessa jornada. Que o exemplo de Jacó desta noite, Pai, possa entrar nas nossas vidas, não pela dúvida, pelo engano, pela mentira, mas pela persistência em Te ter como Deus, pela necessidade de Te ter como Deus e de fazermos parte, Pai, dessa história maravilhosa, construída através de Jesus Cristo para a salvação das nossas vidas. No nome de Jesus. Amém. Receba a paz do Senhor aí na tua casa. Levanta as mãos. Já vai a bênção daqui mesmo. O amor de Deus o Pai, a graça e cada milagre de Jesus Cristo, o Filho, seja com cada um de vocês, desde agora e até quando Ele voltar. Diga amém. Aplauda o Senhor. Vamos estar louvando mais uma vez ao Senhor aqui nesta hora.